Bom dia. Hoje, direito empresarial. Alguém ainda não assistiu minha aula aqui? Tem alguém que não assistiu ainda de civil? É todo mundo, né? Você? Depois assiste as aulas de civil, viu? Você é da turma da tarde ou da noite? Tá, assista lá. A gente já teve. Acho que foi 2 aulas, foi, pessoal, de civil? Foi 2. Assista depois, se puder, viu? Então, Luiz Carlos, prazer. Ó, pessoal, direito empresarial é o seguinte: são 4 questões na prova da OAB. Então não vão ficar impressionados, querer se preocupar com o direito empresarial. As 2 aulas que a gente tiver direito empresarial, dá para fazer uma excelente prova, tá bom? Então vamos lá. O direito empresarial, ele está dentro do direito civil. Ele é como se fosse um irmão do direito civil, né? Está lá no direito civil, começa lá no artigo 966 do Código Civil. Lá nós temos o direito empresarial. Então, o que acontece? Ó? A primeira coisa que a gente vai estudar aqui é o seguinte: é a caracterização do empresário. Quando é que alguém é considerado empresário? E aí a FGV, ela tem uma forma de cobrar esse assunto. É uma forma que parece confusa, mas a gente conseguiu, com o tempo, tornar didático esse ponto. É meio estranho, vocês vão achar meio estranho, mas é a forma como a FGV cobra. Então a gente tem que estudar o jeito que a FGV cobra. Se fosse outra banca, era outra forma de estudar. Mas como é a FGV, ela tem uma característica para esse assunto que nós vamos estudar agora. Então vamos lá. Ó, quando é que alguém é considerado, ó o termo aqui, ó, considerado empresário? Para ser considerado empresário. Então vamos lá. Para ser considerado, tá aqui, ó, considera-se, tá vendo o termo, ó? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então vamos lá. Para ser empresário, tem que ter organização, habitualidade. Então, por exemplo, a pessoa que tem um carro aqui aí vende. Aí 1 ano depois, ela, não, vou vender aqui outro carro. Aí 6 meses depois, ela tem um terreno para vender. Ele não é considerado empresário, porque ele não tem o quê? Habitualidade. Para ser empresário, tem que ter habitualidade, tem que ter uma organização, você viver daquilo ali. Aquilo ali faz parte da sua vida. Tem que ser algo organizado e, importantíssimo, que cai em prova, ó, para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Até coincidência, a mãozinha aqui no serviço, que é onde a gente vai trabalhar esse assunto. Veja, quando a gente fala em empresário, o que é que vem na nossa cabeça? Aquela pessoa que vende alguma coisa, que vende um carro, que vende uma casa. Mas veja aqui, ó, serviços. A prestação de serviço também é considerada uma atividade empresarial. Já teve prova da OAB que cobrou isso. Ela cobrou assim, ó, a prestação de serviço não é considerada uma atividade empresarial. E é considerada uma atividade empresarial. Tá vendo aqui, ó? Circulação de bens ou de serviço. Então, você coloca essa observação que a prestação de serviço também é considerada uma atividade empresarial. Até aqui tudo bem? Aí veja aqui, ó. Olha o que eu quero trabalhar com vocês, ó. Olha o que diz o artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Então, antes do início da atividade, é obrigatória a inscrição. O que é esse Registro Público de Empresas Mercantis? Em outras palavras, o que é isso aí? Junta comercial. Então, o que acontece? Ó? Vocês viram aqui, ó, para ser considerado empresário. Qual é o termo que você vai colocar agora? Ó? É esse bem aqui, ó. Antes
do início da atividade. Esse é o termo que você vai botar, ó. Antes do início da atividade. O que ele fala? Ó? Antes do início da atividade é obrigatória a inscrição. Se a prova de vocês cobrar dessa forma aqui, ó, antes do início da atividade, é obrigatória a inscrição do empresário? É. Por que é obrigatória a inscrição do empresário? Porque a partir do momento que ele fica formalizado. Aí ele formalizado, ele vai ter o quê? Os benefícios que o empresário tem. Então, se a prova cobrar dessa forma, antes do início da atividade, é obrigatória a inscrição. O ponto é bem aqui, ó. Para ser considerado empresário, não precisa a inscrição. Esse é o ponto que parece confuso, mas você vai memorizar dessa forma. Presta atenção. Para você ser considerado empresário, não precisa da inscrição. Então, por exemplo, ó, imagina aquela pessoa que vende camisa na internet. Ela vende camisa. Vamos supor que você compra 20 camisas, começa a vender. Depois compra mais 100, começa a vender. Compra 200, vendendo. Você vende pela internet. Vamos supor que você não está inscrito na junta comercial. Mas você é considerado empresário? É considerado empresário. Agora, se você quiser regularizar, formalizar, ter os benefícios do direito empresarial, o que você tem que fazer? A inscrição. Até porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa que vende camisa na internet, se ela for no banco, ela não consegue formalizar que é empresária. Ela tem que ter algo que prove que ela é empresário. Concorda? Então, qual é o ponto que eu quero que vocês entendam? Presta atenção, é só memorizar dessa forma. E a gente vai já ver questões. Para ser considerado empresário, considerado, ó, esse é o termo. Não precisa inscrição. Se cair na prova antes do início da atividade, dessa forma, é obrigatória a inscrição. Aí vem aqui. Já nas questões nós vamos ver isso, ó. Olha aqui, ó. E o empresário rural? É isso que a gente vai ver agora. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades e seus parágrafos, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis, caso que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Como é que a FGV cobra isso aqui? Aqui nós estamos falando de empresário no geral. E se a questão cobrar empresário rural? Presta atenção, como é que a FGV traduz esse artigo? Como é que a gente estuda esse artigo? Se for empresário rural, presta atenção, para ser considerado empresário rural, precisa da inscrição. Para ser considerado, precisa. Agora, antes do início da atividade, não precisa inscrição. É o contrário do outro. Parece estranho, mas é dessa forma que a FGV cobra. É por isso que muitas vezes as pessoas perdem questões na FGV, porque é dessa forma que ela cobra. Esse considerado. Nas outras bancas não tem isso. As outras bancas elas só cobram isso aqui, ó. Antes do início da atividade. Se for empresário, no geral,
é obrigatória a inscrição. Antes do início da atividade, não precisa inscrição. Agora, o que a FGV entra com esse negócio do considerado? Para ser considerado empresário, não precisa da inscrição. Agora, se for empresário rural, para ser considerado, precisa da inscrição. Então, ele está pensando em ser, então ele se inscreve para ser considerado. Aí ele registra a empresa, aí pronto, ele é equiparado, é empresário. Aí não é que derruba a inscrição. Veja, entenda. Ele está lá. Ele não precisa fazer a inscrição. Não precisa. Agora, para ele ser equiparado, precisa. Eu sei que parece estranho. Aos benefícios, justamente, do empresário. É isso. para ser considerado, mesmo se a inscrição não precisa, então ele pode, não precisa de inscrição para conseguir empréstimo, para funcionar como empresa. Para ele, ó, veja. Para ele ser considerado, ele precisa da inscrição. Agora, antes do início da atividade, não é obrigatória essa inscrição, diferente do empresário urbano. Eu sei que parece estranho, mas nós vamos botar agora nas questões. Aí vocês vão conseguir visualizar. E aí eu volto de novo para esse debate com o senhor. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui o... Oh, meu Deus, cadê a apostila? Aí eu vou mostrar para a gente ver. Alguém pode me ajudar? Sabe? Pode pedir ali o Eduardo a apostila, por favor? Seu amigo velho. Eu sei que parece estranho isso aqui, parece. Mas é a forma que eles cobram. Eu vou mostrar nas questões. Vocês vão ver. É aquela coisa, a gente não concorda, eu não concordo, mas é a forma que eles cobram. É como eu estou lhe falando. Veja. Entenda o que eu quero dizer. Não é a banca FGV que usa esse entendimento. É a banca FGV. Se você estivesse fazendo qualquer outra prova, se tivesse, ó, antes do início da atividade, é obrigatória a inscrição. Antes do início da atividade, não precisa inscrição. O que é que entra com a FGV? A FGV entra com isso aqui, ó. É esse entendimento deles. É esse entendimento. Só estou mostrando para a prova de vocês, que é o que a prova cobra. Tá bom? É isso. É por isso que eu fiz esse quadro aqui para vocês. Nós vamos botar aqui nas questões e você vai visualizar isso. Considerado no sentido geral, ser considerado empresário. Não é que é para bancos, é para o conceito de empresário. Você ser um empresário. Vamos ver aqui as questões? Aí nós vamos ver isso aí. Você vai conseguir visualizar o que a FGV quer. Eu quero que você só visualize o que a FGV cobra. É isso. Porque, entenda, gente, nós estamos estudando para o exame da FGV. Então, a gente tem que ver o que a FGV cobra. Vamos aqui, ó. 221, coloque aí. Eu vou mostrar todas as possibilidades para vocês aqui, ó. Bora aqui, ó. 221. 221, podemos? Diz assim, ó. Veja aí, ó. Roberto desligou-se de seu emprego. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada, no terreno que possuía em Matinhos. Veja, ele se desligou do emprego para se dedicar só a essa pousada. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou.
Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve será ampliada em sua capacidade. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. Bora aqui. A atividade não pode ser considerada empresa, em razão da falta tanto de profissionalismo quanto de produção de bens. Falta de profissionalismo, gente. Falta de produção de bens e a prestação de serviço. Aqui é uma prestação de serviço. É considerado também uma atividade empresarial. B. A atividade não pode ser considerada empresa, em razão de a prestação de serviço não ser um ato de empresa. Prestação de serviço é uma atividade empresarial. Agora uma pegadinha que pega um monte de gente, ó. Por isso que eu estou explicando para vocês como a FGV cobra. Não é a forma talvez mais adequada, mas é a forma que eles cobram. Então eu estou ensinando para vocês como eles cobram. Olha aí, ó. A atividade pode ser considerada, pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro da junta comercial. Somente será empresário com registro? Não. Olha a letra D. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário, ao considerado, independentemente de registro na junta comercial. Quando caiu essa questão, muita gente marcou letra C. Mas ao considerado, a resposta é letra D de Deus. Agora bora ver a outra forma que eles podem cobrar. Pule aí a segunda, bote bem na terceira. Olha a terceira, ó. Qual é a forma que eles vão cobrar agora? Ó? Terceira. Luzia Betim pretende iniciar uma sociedade empresária. Para tanto, procura assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição no registro empresarial para regularidade. Na condição de consultor, você responderá que a inscrição do empresário individual. Veja, aqui está falando em ser considerado empresário? Não, está falando em antes do início da atividade. Antes do início da atividade, é obrigatória a inscrição? É obrigatória a inscrição. Aí qual vai ser a letra aí? B de bomba. Tá vendo? É a forma como eles cobram. Se tiver o considerado, não precisa. Agora, antes do início da atividade, para regularizar, precisa. É assim. Agora, bora ver com o rural. Bora ver com o rural. A gente viu com o urbano, bora com o rural. Oi? Foi. Eireli foi. Era o artigo 980A. Sociedade limitada pode ser formada por uma única pessoa. Nós vamos ver isso na próxima aula. Oi? Algumas coisas mudaram. Viu? O 980A ele foi revogado. Não existe mais esse artigo. Tá? Oi? Oi? Agora a segunda. A segunda agora. 2. Olha aí, ó. O engenheiro agrônomo Zacarias é proprietário de 4 fazendas. Ora, fazenda, empresário rural. Onde ele realiza em nome próprio a exploração de culturas de soja e milho, bem como criação intensiva de gado. A atividade em todas as fazendas é voltada para exportação, com emprego intenso de tecnologia e insumos de alto custo. Zacarias não está registrado na junta comercial. Com base nessas informações, olha aí, Zacarias, por exercer empresa em caráter profissional, ao considerado, ó, é considerado empresário, independentemente de ter ou não registro na junta comercial. Veja, como é empresário rural, para ser considerado, precisa da inscrição. B. Zacarias
mesmo que exerça uma empresa, não será considerado empresário pelo fato de não ter realizado seu registro na junta comercial. Letra B de bom. Por isso que eu estou falando, se a pessoa estudar sem o direcionamento disso aqui, ela perde na hora. Então é a forma como eles cobram, o segredo é esse aqui, ó. Então, letra B de bomba. Agora bora ver a outra forma. Eu mostro todas as formas. A outra forma. Coloque aí na questão. Deixa eu ver. Pronto, 4. Olha aí. 4. Paulo Ramos explora em caráter permanente e profissional empresa rural voltada para o beneficiamento da carnaúba. Considerando-se a condição de empresário rural de Paulo Ramos, é correto afirmar, quanto ao registro na junta comercial, que o empresário rural, vamos lá, letra A, está obrigado à inscrição na junta comercial e, caso não faça, será considerado para todos os fins de direito como empresário irregular? Não. B, não está obrigado à inscrição na junta comercial, pois o dever de inscrição só se aplica à sociedade empresária rural. C, apenas está obrigado à inscrição na junta comercial, caso seja enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. D, não está obrigado à inscrição na junta comercial, mas se vier a fazê-lo, ficará equiparado ao empresário registrado para todos os fins de direito. É essa aí? Letra D de Deus. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que se essa pessoa não tiver inscrição, o empresário, ele vai ser considerado empresário. Só que ele vai ser um empresário o quê? Ele vai ser um empresário o quê? Irregular, informal. Ele vai ser um empresário informal. Para ele ter os benefícios do direito empresarial, ele precisa de quê? Da inscrição. Já o empresário rural, ele não precisa da inscrição. Ele não precisa. Então, se ele vai ter uma atividade, se ele vai iniciar essa atividade, ele não precisa dessa inscrição. Agora, para ele ser equiparado, para ele ser considerado, precisa da inscrição. Não é considerado. Justamente. Justamente. Por isso que é importante essa colocação aqui. Se fosse outra prova, qualquer outra banca, CESP, FCC, a gente só ia estudar isso aqui, ó, antes do início da atividade. Mas como é FGV, viu aí que ela bota considerado e muda, uma coisa é uma, a outra é outra. Se você não estudar da forma adequada, você perde a questão. Mas se você memorizar dessa forma aqui, ó, você não perde uma questão dessa. Deu para pegar aí? A gente viu com as 4 formas. Entenda. Veja, eu sei que você não está concordando. Não é para concordar. Não concorde. Mas se você acertar na prova, é o que vale. O que é que você não está entendendo? É difícil. Para ser considerado no geral, para ser considerado. Por exemplo, se uma pessoa vende camisa na internet, eu posso chamar ele de empresário. É isso. Para ele ter esses benefícios, ele precisa o quê? Regularizar. Pronto. Vamos para o empresário rural. Vamos lá. Para ele ser considerado, para ele ser equiparado, precisa da inscrição. Ele não é obrigatório, entenda. Ele vai iniciar uma atividade, veja, ele vai iniciar a atividade. Ele pode iniciar a atividade. Ele vai ser um empresário. Só que ele não vai ser um empresário o quê? Regular. Para ele ser considerado um empresário, eu entendo. Isso, agora eu quero que você entenda o seguinte. Aqui é uma definição que não é o professor Luiz. Eu estou mostrando para vocês como a prova cobra. Eu também não concordo, mas é como a prova cobra. Você entende? Eu sei que isso aqui é confuso, parece estranho, mas eu quero que você entenda que você vai fazer um exame. Mesmo você não concordando, você tem que fazer o que a banca quer. Entendeu? É por isso que eu também não concordo. Entenda, eu não estou dizendo que eu defendo isso aqui.
Eu não defendo, eu estou dizendo como a banca cobra. Tem muitos posicionamentos que você pode não concordar, do STF, do STJ. Mas se cair na prova, tem que ser do jeito que eles cobram. Entendeu? Então, entenda. É isso que eu quero que você entenda. Eu não concordo com isso aqui. Mas eu estou mostrando para você como a banca cobra. Você viu aí, ó. Se a gente estuda só isso aqui, só esses dois aqui, erra as questões do considerado. Porque a gente entendeu o que lá naquela primeira questão? Que precisa da inscrição e não precisa. E na do rural, ia entender o contrário. Então, eu estou mostrando para vocês como a banca cobra. Como ela cobra. Vocês viram aí, 4 questões. Cada uma com um estilo diferente. Tá bom? Toda vez que tem essa aula, fica essa confusão. Eu sei, toda vez, eu já estou acostumado. Mas é porque é o jeito. A gente tem que passar por isso aqui. E é só memorizar dessa forma. Mesmo você não concordando, é só memorizar dessa forma. Por que que... Oi. Pode, ali, ó, pode. É obrigatório. É da legislação. Não é o Luiz, não é... É o que a legislação trabalha. Talvez não seja a forma correta. É por isso que nós do direito, entende? Por que nós do direito perdemos muitas questões? Porque a gente briga com a questão. A gente briga. Então a gente tem que ver aquilo que está lá e fazer e pronto. Se não concordar, mas é uma prova objetiva. Tá bom? Então por isso que eu desenvolvi esse esquemazinho aqui, ó. E fazendo esse esquema, tá aqui as 4 questões. A primeira questão, letra D de Deus. A segunda questão, letra B de bomba. A terceira, B de bomba. E a quarta, D de Deus. Você pode até botar aqui, ó, cada um. A primeira questão, considerado. A segunda questão, considerado. A terceira questão, antes do início da atividade. A quarta questão, antes do início da atividade. Só que a primeira questão é para o empresário geral. A segunda, para o empresário rural. A terceira, para o empresário geral. E a quarta, para o empresário rural. Então, com todas as possibilidades. Beleza? Deu para pegar aí? Vamos passar. Próximo ponto. Eu nunca concordei com isso, mas foi a forma mais adequada de explicar esse assunto. É o jeito. Mas eu nunca, mas é FGV, né? A banca é a banca. Temos que respeitar. Então vamos lá. Ó. Quem desenvolve atividade intelectual, artística, científica e literária, em regra, não será considerado empresário. Vou explicar isso aqui. Quem desenvolve atividade intelectual, artística, científica e literária, em regra, não será considerado empresário. Então, por exemplo, ó, professor Luiz. O professor Luiz desenvolve uma atividade científica. Então, tem a mentoria, tem as revisões que eu organizo. Eu sou considerado empresário? Não, entenda. Ser considerado empresário é um conceito do direito empresarial. Desenvolver uma atividade intelectual é considerado uma atividade empresarial? Não. Para o direito empresarial, não. Então, por exemplo, você vai para o show lá no Texas, do Gustavo Lima Cover, né? Vai lá para o Texas, para o Gustavo Lima Cover. É uma atividade intelectual, artística. Ele é considerado empresário? É considerado uma atividade empresarial? Não. Não é considerado uma atividade empresarial. O médico tem um consultório, ele tem um pequeno consultório, ele tem um consultório. Aí você vai lá no consultório do médico.
Pequeno consultório, uma sala, ele tem uma sala. Ele é considerado uma atividade empresarial? Também não. Ah, professor, mas todos esses aí ganham, mas não é considerado atividade empresarial. Aí vamos lá, agora a pergunta que eu vou fazer. Bora lá, ó. O professor Luiz contratou 5 colaboradores. É considerado atividade empresarial? Também não. Também não. O rapaz lá do show do Gustavo Lima Cover, tem os músicos, tem os holds, não é jacaré não, tá, gente? É hold, tá? Que leva lá os instrumentos. Tem o staff lá. O médico tem duas atendentes contratadas. É considerada atividade empresarial? Também não. Que diabo é isso, Luiz? Veja. Essas atividades, elas só vão... Ó, vou botar aqui, ó. Mesmo com colaboradores. Essas atividades, elas só serão consideradas atividades empresariais se constituírem elemento de empresa. Tem que ter essa expressão, elemento de empresa. Aí agora você vai entender. Hoje eu estou aqui no INAP, dando aula. Essa atividade hoje aqui vira uma atividade empresarial. Por quê? Porque eu só faço parte de um todo. Aqui tem outros professores, aqui tem diretoria, aqui tem uma coordenação, aqui tem secretaria, ou seja, eu sou só um elemento de empresa. Então essa atividade passa a ser uma atividade empresarial. O médico lá na Unimed, faz parte de um todo. Lá vira uma atividade empresarial. Quando você vai para um show, não é empresário, é a atividade. Isso. Eu falo na atividade geral. A atividade, mesmo ele sendo registrado como aí, essa atividade dele é isso, mas se ele fizer parte de um todo, se for elemento de empresa, vamos supor que ele seja PJ, que é o PJização que fala. Lá é considerado atividade empresarial porque faz parte de um todo. Agora, se ele estiver sozinho no consultório, não é considerado atividade empresarial. É considerado atividade empresarial. Isso, justamente. Aqui não, aqui eu não sou um empresário. Aqui minha atividade é uma atividade empresarial. Faz parte de um todo. Lá ele pode ser considerado, se ele for PJização. Se ele poderia ser considerado empresário. Entendeu? Prestando serviço. Porque na realidade ele tá contratando o quê? A empresa dele. Entendeu? Aí vamos lá. Quando você vai pro show, tem lá, em nome de A3 Entretenimento, com vocês. O que acontece? A3 Entretenimento é o geral. Ali, aquela banda faz parte de um todo. Vira uma atividade empresarial. Entendeu? Então, na prova, como é uma prova objetiva, ela não vai deixar aberto. Ela vai dizer assim, ó, a atividade do médico constitui elemento de empresa. Tem essa expressão? Pronto. Vira atividade empresarial. Agora, se não tiver essa expressão, não é atividade empresarial. Bora ver aqui uma questão? Aí vocês vão visualizar isso. Aí vamos fazer uma juntos e aí a próxima vocês fazem para ver se pegaram. Então, só o fato de ter funcionário não transforma em atividade empresarial. Tem que constituir um elemento de empresa. Essa é a pegadinha da prova. A prova vai botar assim: basta ter funcionário para ser considerado empresário. Atividades intelectuais, não. Esse é o conceito que a lei trouxe. Ó. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Bora ver aqui. Ó. Então, no geral, os profissionais liberais são empresários? No geral, profissional liberal é empresário? No geral, não, porque no geral o profissional liberal desenvolve que tipo de atividade? Atividade intelectual. Então, no geral, ele não é considerado empresário, no geral. Então, é uma profissão liberal. Vamos lá, questão 5. Olha aí, ó. Vocês vão ver isso aqui na prática agora. Olha aí, ó. Assim que a 6 repetiram aqui, a mesma coisa. Vamos lá. 5. A fisioterapeuta Alhandra Mogeiro tem um consultório em que realiza atendimentos, mas atende também em domicílio. Doutora Alhandra não conta com auxiliares ou colaboradores, mas tem uma página na internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com seus clientes. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Olha aí, ó, fisioterapeuta é uma atividade intelectual, científica, profissional liberal, tem um consultório, não tem colaboradores. Bora lá. Bora lá, ó. Letra A. Não se trata de empresário individual, em razão do exercício de profissão intelectual de natureza. Vamos lá, gente. Pode atender aí o telefone, homem. Vamos lá, ó. Não se trata de empresário individual, em razão do exercício da profissão intelectual de natureza científica. Haja ou não a atuação de colaboradores. Parece que é essa aí, né, não? Vamos embora ver as outras. B. Trata-se de empresário individual em razão do exercício de profissão liberal e prestação de serviço com finalidade lucrativa. Quem não estudou marca essa? Ela não é empresária individual, porque ela desenvolve uma atividade intelectual. C. Não se trata de empresário individual, em razão de um exercício de profissão intelectual, só configurar empresa com concurso de colaboradores. Aí quem não estudou ainda fica em dúvida essa. Pensa assim, eita, se tem colaboradores, vira... Não. Por isso que direito empresarial tem essa fama de complicado, porque tem umas contradições. Se não tiver um direcionamento correto, fica... Ó, letra D. Trata-se de empresário individual, em razão do exercício de profissão intelectual, com emprego de elemento de empresa pela manutenção da página na internet. Só a manutenção da página na internet é elemento de empresa? Não. Então a resposta é letra A, de arrumadinho. Deu para pegar aí? Deu? Agora eu quero ver se entenderam, que aí mistura agora tudo que a gente estudou até aqui. Faça uma questão 7. A 6 repetiu, viu? A 6 é a letra A também, a mesma 5. Faça a questão 7. Faça bem a questão 7. Enquanto eu procuro bem que é uma questão extra para vocês. Façam aí a 7, que é uma mistura de tudo que a gente estudou até agora. Façam aí a 7. E aí, qual a letra? Muito bem, entenderam, pronto.
É isso aí. Todo mundo entendeu, pronto. É isso. Vamos ver aqui, ó. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. Ponto. Se a questão parasse bem aí, era uma atividade empresarial isso aí? Não. Aí vamos lá. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Pronto. Definiu a questão. Como constitui elemento de empresa, passa a ser uma atividade empresarial. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves. Vamos lá. Alfredo Chaves não é empresário, porque exerce atividade intelectual de natureza literária. Se fosse até aquele ponto, auxiliares, aí era essa. Letra B. Alfredo Chaves não é considerado empresário, porque não possui registro em nenhum órgão público. Aí vem aquilo que a gente estudou. Está falando de antes do início da atividade? Não. Está falando dele ser considerado empresário. Para ele ser considerado empresário, precisa do registro? Não precisa. Então, qual a letra? Letra C. A D está dizendo que não é não organizada, né? É. Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada. Não é esse o ponto que define, né? Deu para entender aí, gente? Tranquilo? Então, veja, precisa do direcionamento desses pontos. Porque se a gente vai direto para a letra da lei, não são todas, não, entenda, não é todo direito empresarial que é assim. É só essa parte inicial. E daqui já foi uma questão da prova. Uma questão já foi. É esse assunto que eles gostam de cobrar. Eles adoram cobrar, porque eles sabem que essa primeira parte ela é bem confusa. E eles adoram cobrar isso aqui. 4. Vamos lá. Continuar aqui. Gente, próximo tópico. O incapaz, ele pode ser empresário? A pessoa incapaz, ela pode ser empresário? Pode ou não pode? E se for absolutamente, pode não? Eu tô falando o incapaz. O incapaz. Não, o incapaz. O incapaz pode ser relativamente ou absolutamente capaz. A pessoa incapaz pode ser empresário? Ou já é um começo, ó. Ele falou, pode herdar. Opa, muito bem. Esse é o ponto. Nosso amigo falou, pode herdar, mas abrir já é o começo. É. Então ele pode ser empresário? Pode. Calma, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só pegar isso aqui e mandar aqui. Vamos lá. A dica é essa aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o... Se prepare que a segunda parte da aula, os exemplos eu faço de propósito, dia de sábado, todo mundo com fome. A segunda parte da aula é só exemplo com comida, viu? Então, é restaurante, é churrascaria. Os exemplos vão ser só esses daqui a pouco. Pera aí, vamos lá. Ó, vamos esquemar. Isso aqui é muito importante. Vocês anotaram isso aqui, não anotaram? Tiraram foto? Pronto. Ali também, muito importante aquilo ali. Sempre tem uma questãozinha disso aqui. Vamos lá. Ó. O incapaz, a pessoa incapaz,
ela, o incapaz, não pode iniciar a atividade empresarial. Ele não pode iniciar, como o senhor Lúcio falou, não pode abrir uma empresa. Mas ele pode continuar uma que já existe. Por exemplo, ele é incapaz e herdou a empresa. Ela já existe. Ou então ele já era dono da empresa e ficou incapaz. Aí ele pode continuar? Continuar pode. Agora entenda. Para ele continuar, precisa de autorização judicial. O juiz vai avaliar a situação e aí ele vai dizer se pode ou não pode continuar. Aí o que acontece? Essa autorização judicial, ela é revogável. Então, o juiz autoriza aqui judicialmente, mas ele pode revogar. Então, a prova vai dizer assim, a autorização judicial, ela é irrevogável. Não, ela pode ser revogada. Então, ele pode continuar uma atividade empresarial, ou que ele herdou, ou que ele já era proprietário e ficou incapaz, mas desde que tenha autorização judicial. Não, aí o juiz vai ouvir as outras partes. Ele tem que ouvir. Não, tem que ser provocado. Provocado. Porque o que acontece, ó? Ele pode ser sócio incapaz. O incapaz, ele pode ser sócio. Agora, para ele ser sócio, esse é o ponto, ó. Ele tem que estar representado ou assistido. Então, Sade, se ele pode ser representado ou assistido, pode ser absolutamente ou relativamente incapaz. Não pode exercer cargo de administração. Ele não pode exercer cargo de administração e o capital tem que estar 100% integralizado. Então não é só chegar, eu quero colocar meu filho que é menor para ser sócio da empresa. Não. Ele tem que estar representado ou assistido, ele não pode exercer cargo de administração e o capital tem que estar 100% integralizado. Onde é que está isso, Luiz? Aqui, ó. Integralizado. Ó, pode exercer a atividade de empresário o que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Vamos já ver isso aqui, ó. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Olha aí. Nos casos deste artigo, precederá a autorização judicial, após exame das circunstâncias dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa está continuando, tem um incapaz, continuando a atividade empresarial. Aí ele deixou uma dívida, enquanto incapaz. Aí o juiz revoga aquela autorização. Os terceiros que precisam receber vão ficar prejudicados? Não, eles vão ter que receber os valores, tá bom? Não é, então foi durante a gestão dele, eles não vão receber? Vão receber.
Os terceiros, eles não serão prejudicados. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. O capital social deve ser totalmente integralizado. O sócio relativamente capaz deve ser assistido e o absolutamente capaz deve ser representado. Aquilo lá que eu coloquei para vocês. Vamos fazer aqui as questões? Vamos lá. Questão 8. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Nessa hipótese, vamos lá, precisa ou não precisa de autorização judicial? Precisa. Então eu já elimino de cara, eu já elimino a letra B de bomba, elimino a letra C, B e C. Olha a letra, desculpa, B e E. Olha o que diz a letra C, ó. Há necessidade de autorização judicial, que uma vez concedida será irrevogável. Tá aqui, ó. Ela é revogável. Então sobra a letra D e a letra A. Bora ver aqui a letra A. Precederá a autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Essa aí. Letra A, já arrumadinho. A letra D está errada porque está dizendo com prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. D. Precederá a autorização judicial passivo de revogação. Em regra, não haverá necessidade de autorização. Tá errado. Tá tudo errado aí. Tá errado. Não precisa, sempre tem que ter autorização judicial. 9. Álvares Florense tem um filho relativamente capaz e consulta você como advogado para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na sociedade empresária Redenção da Serra Alimentos, cujo capital social se encontra integralizado. Apoiado na disposição do Código Civil sobre o assunto, você respondeu que... Bora lá. É permitido ou não é permitido o ingresso do relativamente capaz? Desde que observado algumas circunstâncias. Então você já elimina de cara a letra B e a letra C. A letra A fala assim, ó. É permitido o ingresso do relativamente capaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento da alteração contratual. Basta isso, gente. Letra D. É permitido o ingresso do relativamente capaz da sociedade, desde que esteja assistido no instrumento da alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade por ele. Aí você vai falar assim, você pode falar, e o capital? Está lá na própria questão, está dizendo. O capital já se encontra integralizado. Precisa todo, mas é porque, entenda, não falou, mas tem os requisitos. Ela não falou, mas tem os requisitos. Então eu não ia considerar nenhuma. Entenda. Não está errada. Está dizendo assim, é permitido. Entenda. É permitido, ó. É permitido. Só está dizendo, pode ter.
Entenda, para as circunstâncias da questão. Ele não trouxe todas as informações. Ele trouxe assim, ó, pode continuar? Pode. Aí você ia orientar. De acordo com o que está na questão, você orienta. Você, como advogado, de acordo com o que está na questão, ia dizer o quê? Como não tem nenhuma alternativa falando de autorização judicial, desconsidera. A gente tem que ficar preso ao que está na questão. Entendeu? Mas precisa de autorização judicial. Tá bom? Então, letra D de Deus. Vamos lá. Artigo 973, olha aí. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá por todas as obrigações contraídas, todas. Vamos explicar isso aqui. Quem é legalmente impedido? Quem não pode ser titular de uma empresa? Não é obrigado você saber todos, não vai cair isso na prova. Ele não vai perguntar quem é legalmente impedido, mas tem um que todo mundo tem que saber. Servidor público, vou utilizar federal porque a prova é nacional. O servidor público federal, em geral, ele não pode ser titular de uma empresa. Ele não pode ser o titular, ele pode até ter ação. Ele pode ser sócio, mas titular ele não pode ser. Então, o militar, por exemplo, um militar montou uma empresa de segurança armada. Ele titular, ele não pode ser, não. Ele não pode. Ah, professor, mas eu conheço alguém que é militar e tem uma empresa. Entenda, ele é empresário, mas ele é empresário irregular. O que acontece é o seguinte. Qualquer ramo. Qualquer ramo. O militar, o servidor público federal, um juiz, ele não pode ser titular. Ele pode ter ações, ele pode ter sócio. Não pode. Titular não pode. Titular não pode. Titular. Mas a prova ela não vai cobrar. É esse. Ela só quer saber o seguinte. Vai ser titular de empresa? Não pode. E o que a prova vai cobrar? Ela vai dizer assim. Uma pessoa impedida de ser empresário deixou dívidas. Ele disse que não ia pagar porque não era empresário. Ele vai ser responsável pelo pagamento. Porque ele tem um bônus, mas ele também vai ter o ônus. Então, ele é responsável por todas as dívidas. E ele é responsável por todas as obrigações. Ele vai responder lá no órgão dele. Então, a gente vê muito notícias aí de servidores públicos que são denunciados nos órgãos e os órgãos internamente aplicam até punições, né? Porque não pode ser titular. Então, por exemplo, imagina, você é médico, é concursado, aí você tem uma empresa, é titular de uma empresa, ainda faz um contrato com o órgão que lhe contratou. Olha a confusão que ia ser. Então, pessoas legalmente impedidas não podem ser titular, mas pode ser sócio? Pode. Pode ter ação? Pode. Não pode ser titular. Então, bora ver aqui uma questão. Questão 11. Olímpio Noronha é servidor público militar ativo e concomitantemente exerce pessoalmente atividade econômica organizada sem ter sua firma inscrita na junta comercial. Como é que ele vai ter essa firma inscrita na junta comercial se ele é irregular? Ele nunca vai conseguir. Em relação às obrigações assumidas por Olímpio Noronha, assinale a alternativa correta. São válidas tanto as obrigações assumidas no exercício da empresa quanto estranhas a essa atividade e por elas Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. É essa aí, não é não, gente? É essa aí, ele responde por tudo.
por tudo. Ele vai responder ligado à empresa, ele vai responder no órgão que ele trabalha, ele é responsável por todas as obrigações assumidas. Ele não pode dizer assim, eu não vou responder não, porque eu não sou empresário, então eu não vou responder. Vai responder. Ele tem um bônus, mas tem o ônus também. Letra A de aprovados e aprovados. Porque quando é empresário titular, nós vamos ver nas sociedades, ele tem outras atribuições que só o sócio por si só não tem. Então, por exemplo, se você tem uma ação de uma empresa, você é sócio. Mas você não é o titular, você não é o criador daquela empresa. Percebe? Então, é nesse sentido. Mas quando a gente estiver estudando na próxima aula, dia 21, sociedade, você vai conseguir visualizar melhor isso aí. Tá bom? Eu volto a esse tópico aí. Se tiver uma fraude, se tiver uma desconsideração da personalidade jurídica, e foi só o titular que fez, tu não vai ser atingido como sócio, se tu não tem nada a ver com aquela situação, tá? Mas nós vamos ver, quando estiver estudando sociedade, próxima aula, a gente vai voltar a isso aí, tá bom? Façam aí a questão 10 e 12 para eu ver uma coisa. Para a gente testar 10 e 12. Enquanto eu procuro bico uma extra. Dez e 12. Procurar bico uma questão. Pessoal que tá inscrito aí na nossa mentoria, segunda-feira começa, tá bom? Segunda-feira vou começar o envio dos materiais. Falta 70 dias para a prova. E aí vou começar o envio e as marcações, a gente vai marcar as aulas, tá? Lá com vocês. Quem quiser participar ainda dá tempo, viu? Ainda tá no preço promocional, R$ 79,00. Na hora do intervalo, quiser falar comigo, eu explico como é que funciona. Só paga uma vez R$ 79,00 e ainda ganha a revisão que eu faço perto da prova. São 5 disciplinas que eu dou, além das 4 da mentoria que eu dou aula, tem mais uma que eu não posso revelar aqui para não... Mas tem mais uma que eu trabalho também na mentoria, são 5. Então, 23 questões lá na mentoria, tá bom? Na hora do intervalo, quem tiver em dúvida, eu explico como é que funciona, viu? E aí, fizeram? Fizeram? A 10 é qual? 10, letra A. Parabéns, muito bem.
Mas vamos comentar a 10, ó. A 10, ela tem uma pegadinha aqui. Vamos logo eliminar as que estão erradas, ó. Aquele que tem impedimento legal para ser empresário está impedido de ser sócio ou acionista. A gente acabou de ver que pode, não pode? Pode. C. Entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está o incapaz, que não poderá exercer tal atividade. Ele pode, ele não pode iniciar, mas ele pode continuar. Essas duas estão erradas. A letra D, ela quer tipo comover você. Olha aí, ó, a letra D, ó. Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando que a continuação da empresa interessa a toda a sociedade, quer em razão da arrecadação de impostos, quer em razão da geração de empregos, caso a pessoa proibida de exercer atividade empresarial o faça, poderá requerer a recuperação judicial. Não. Gente, nós vamos estudar recuperação judicial. Recuperação judicial é um benefício, entre aspas, é uma possibilidade para quem é empresário regular. Quem é empresário regular. Aí sim, e a gente vai ver, tem um regramento próprio. Ah, eu não sou empresário, vou pedir recuperação judicial. Não, recuperação judicial é um benefício, entre aspas, é uma possibilidade para quem é empresário regular. Então sobra como correta a letra A de aprovados e aprovados. E não é qualquer empresa também que pode requerer recuperação judicial. A gente vai ver isso também. 12. Essa 12 é interessante. Ela mistura os assuntos. Olha aí, ó. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz e a pedido de seu pai José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade. Então, tecnicamente, por isso a importância do direito civil, a Maria é o quê? Relativamente incapaz, né? Relativamente, absolutamente capaz só são os menores de 16 anos. Sabendo-se que José é servidor público federal na ativa, o pai dela, foi nomeado curador de Maria, assinale a afirmativa correta. Veja, ela pode continuar, mas para ela continuar, ela tem que estar assistida. Quem é que vai estar assistindo ela? O pai dela. Só que o pai dela é o quê? Servidor público federal. Pode? Não. Aí vamos lá. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário, este nomeará com aprovação do juiz um ou mais gerentes. É essa a resposta? É essa a resposta. Oi? Pode. O que acontece é o seguinte. Quando o representante ou assistente é impedido, ele vai nomear outras pessoas. Porque não pode. O pai dela não pode exercer como titular, porque ele é servidor público federal. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, procurar. Ó. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Quando ele fala um ou mais gerentes, é gerente no sentido de quem vai administrar, de quem vai ser o titular, tá bom? É no sentido de quem vai gerenciar, de quem vai cuidar. É nesse sentido que o código trabalhou, tá bom? Ele não pode ser titular, mas ele pode ajudar sim, não tem problema. Ele não pode ser ele não pode conduzir, não pode conduzir, ele não pode. Vamos mais um aqui, ó. Pule aí as questões lá para a questão. Lá na questão 47, coloque aí. Lá na página 229. Olha como o direito civil e o direito empresarial se encontram. Como a importância da gente estudar aquela aula. 47, página 229. Essa questão caiu no ENAM. O que é o ENAM? Para quem não sabe.
O ENAM é Exame Nacional da Magistratura. Hoje, para você fazer o concurso de juiz, você tem que passar numa nova OAB. Você entendeu? É assim, ó. Para você fazer a prova de juiz, para você fazer a prova, você tem que passar numa prova. Você tá entendendo? Você não pode ir lá só se inscrever, não. Você tem que primeiro passar, você tem que fazer... São 80 questões, na OAB são 40, né? Lá você tem que acertar 56. 56. Para você fazer a prova de juiz. E quem organiza? A FGV. Olha aí essa questão aí, para ver como todo mundo acertaria. É um casamento entre direito civil e direito empresarial. Olha aí, ó. Helena, em 5 de março de 2024, completou 16 anos e foi emancipada. Foi emancipada. Agora almeja ter sua própria fonte de renda, ingressando no ramo de venda de eletrônicos. Nesse cenário, acerca da capacidade de Helena para exercer a atividade empresária, assinale a afirmativa correta. O que a gente tem? A Helena está emancipada. Se ela está emancipada, ela é plenamente capaz. Mesmo ela tendo 16, ela pode iniciar a atividade? Pode, porque ela está o quê? Emancipada. Então a resposta é letra A. Helena poderá exercer a atividade empresária, pois está em pleno gozo da capacidade civil. Tá aqui, caiu ano passado na prova do ENAM. Bora mais uma extra. Mandar no grupo aqui para vocês. Grupo da sala, tá? Vou mandar nos 4 grupos aí, ó. Vou mandar aqui. Vou mandar aqui essa questão. Nos 4 grupos. Vou mandar aqui, ó. Acessem o grupo de vocês da sala. Mandar aqui uma questão aqui. Vamos fazer juntos. Ó. Chegou aí? Mandei nos 4 grupos. É 2 combos e o extensivo. Podemos? Chegou aí? Todo mundo viu? Olha aí, nós vamos fazer qual é o exame agora? 44. Olha que exame é esse? 42. Essa mesma aula, há 2 exames atrás, eu fiz. E olha o que caiu. Que eu fico triste quando eu escuto alguém pensando, ah, gente, mas na minha não vai cair assim. Claro que vai cair. Olha aí, ó. Exame 42. Ano passado, os alunos tiveram essa mesma aula aqui, ó. Olha aí, ó. O Código Civil, ao tratar da caracterização do empresário, afasta desse instituto as pessoas naturais que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Todavia, o Código Civil admitiu a possibilidade de essas pessoas virem a ser reputadas empresárias e, como tal, sujeitarem-se à inscrição na junta comercial. Assinale a opção que apresenta a condição para que isso ocorra. O exercício da profissão intelectual deve congregar emprego habitual de mão de obra e insumos. Precisa? Só isso? B. A pessoa natural deve exercer atividade econômica com concurso de auxiliares ou colaboradores. Letra C. O exercício da profissão de natureza científica, literária ou artística deve constituir elemento de empresa. Está aqui, exame 42. Os alunos do professor Luiz pegam uma questão dessa e ficam sorrindo na hora. Olha, rapaz, a gente viu isso aí. Tá aí, ó, exame 42. E reza a lenda que esse assunto só cai em prova par, né? Então, o que vocês vão ter agora? OAB 44, né? Prova par. Então, vai cair de novo esse assunto. Essa primeira parte da aula a gente está fechando agora, vamos para o intervalo. Passou rápido, né? 10 horas. Aqui já foi uma questão da prova. Então, não tenho dúvidas de tudo isso aqui que a gente viu. Já foi uma da prova. Próximo tempo de aula, vamos para a questão 2, tá bom? E quem quiser falar da mentoria, fale aí comigo que eu explico agora, viu? Então, gente, ó, essa segunda parte da aula, a gente vai estudar estabelecimento e o trespasse.
que é isso? Vamos ver agora. O estabelecimento, ele está entre os artigos 1142 a 1149 do Código Civil. 1142 a 1149 do Código Civil. Bora estudar ele aqui. Olha aí. Quando fala em estabelecimento, o que é que vem na sua cabeça? Quando a gente fala em estabelecimento, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem, sem olhar para o artigo. Quando fala em estabelecimento, o que é que vem na sua cabeça? O que é? Quando fala em é um estabelecimento, o que é que vem na sua cabeça? O local, né? O que vem na sua cabeça é o ponto. O ponto, ele faz parte do estabelecimento. O ponto é a sede do estabelecimento. A sede física do estabelecimento. Então, o que é o estabelecimento? Estabelecimento é tudo. As cadeiras, o computador, o quadro, o ponto, tudo. Então, o que é o estabelecimento? Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Aí vamos lá. Isso aqui é muito importante, ó. O estabelecimento, ó, não se confunde com o local onde se exerce a atividade, que poderá ser físico ou virtual. Aí a prova de vocês bota assim, ó, só pode ser físico, tá errado. Pode ser físico ou virtual. Então, estabelecimento é o conjunto de tudo, é tudo. Então, por exemplo, se eu tenho uma churrascaria, vai começar. Se eu tenho uma churrascaria e eu vou vender a churrascaria, é Lúcio, né? Vou vender a churrascaria para o seu Lúcio. Eu estou vendendo o estabelecimento, eu estou vendendo tudo para o seu Lúcio. As cadeiras, a churrasqueira, tudo. Ele vai ter o bônus, ele vai ter o ônus. Estou vendendo tudo. Então, é isso que nós vamos estudar agora. É a alienação do estabelecimento. O que é a alienação do estabelecimento? O famoso trespasse. Trespasse é quando você vende o estabelecimento. Então, você tem uma loja de carros. Vendeu a loja de carros, isso é o trespasse. Você tem uma padaria. Você arrendou uma padaria, isso é um trespasse. Quando você vende, quando você arrenda, isso é o trespasse. Trespasse é a alienação, o arrendamento ou usufruto de um estabelecimento. E é isso que nós vamos estudar agora. Porque no Código Civil, ele não usa o nome trespasse. Ele só fala alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento. Então, se cair na prova, o que é trespasse? Alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento. Uma vez, eu vi uma questão muito interessante. Tinha assim, ó. Vocês já viram quando tem assim, passa-se o ponto, o pessoal bota, passa-se o ponto. Aí perguntava, isso configura trespasse? Tinha assim, passa-se o ponto. Tecnicamente, isso é um trespasse? Não. Trespasse é quando você vende o estabelecimento. O cara está vendendo só o ponto. Tem que vender tudo. Então, ó, trespasse é alienação, arrendamento ou usufruto do estabelecimento. Vou só botar aqui para carregar meu celular. Mais ou menos, porque acaba sendo... mas é porque assim, a brincadeira lá do ponto era justamente isso. Porque quando a pessoa bota, passa-se o ponto, tecnicamente ela não teve a orientação de um advogado, entendeu? Ela quer na cabeça dela realmente vender tudo. Só que o nome, só que a forma que ele está utilizando não é a forma correta. Tecnicamente não é a forma correta, entendeu? Esse era a brincadeira da questão. Ih, rapaz, tá... Tem mais a tomada aqui não. Hã? Ah, é mesmo. Voltou? Não? Deixa eu só o som logo aqui para... Som. Oi. Obrigado, Eduardo. Então, vamos lá. Então, gente,
para que essa alienação produza efeitos, ela precisa obedecer a alguns requisitos. Olha aí, ó. O contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento. Veja que de um momento ele utiliza o nome trespasse, tá? Então vamos lá. Esse trespasse ele precisa obedecer a alguns requisitos. Que requisitos são esses? Primeira coisa, o contrato ele tem que ser registrado na junta comercial. Esse contrato de trespasse, ele tem que ser registrado na junta comercial. Segundo requisito, tem que ser publicado na imprensa oficial. Tá aqui, ó. Só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis. Em outras palavras, ser registrado na junta comercial e de publicado na imprensa oficial. Tem que ter o registro na junta comercial, tem que ser publicado na imprensa oficial. Aí tem um terceiro requisito. Esse terceiro requisito está no artigo 1145. Esses dois aqui, 1144. Qual é o próximo requisito? Vamos lá. Seu Lúcio, se eu for vender a churrascaria para você, o natural é que primeiro eu pague as dívidas para que depois eu passe a churrascaria para você. O natural é que seja assim, porque geralmente essa empresa está devendo, pode ter dívidas, mas mesmo ela devendo, ela pode passar, ele pode vender essa churrascaria, eu posso vender essa churrascaria para o seu Lúcio? Posso, mesmo eu vendendo. Mas o ideal é que eu pague. Mas se eu não pagar, eu preciso do consentimento dos credores, de forma expressa ou tácita no prazo de 30 dias. Então, por exemplo, eu vou notificar, ó, eu estou vendendo para o seu Lúcio a churrascaria. Então, a partir do momento que eu notifico, eles têm 30 dias para responder. Se não responderem, também se responderem, então eu preciso do pagamento dos credores ou consentimento dos credores de forma expressa ou tácita no prazo de 30 dias. Olha aí, ó. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores. A prova vai dizer assim, precisa necessariamente do pagamento ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. A prova vai dizer 60 dias a partir de sua notificação. A prova vai dizer só pode o consentimento de modo expresso, não, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Então, esses três são os requisitos para que o trespasse produza efeitos em relação a terceiros. Senhor? Pronto. O que que acontece? É esse o próximo ponto que a gente vai ver, mas já fazendo um link. Se você notificou e eles não responderam nada, está presumindo que eles concordaram. Aí o que que acontece? E aí nós vamos agora para o ponto que a gente ia trabalhar. Vou fazer uma pergunta para você. Eu vendi a churrascaria para você, certo? Os débitos eles devem estar contabilizados. Tem que estar registrado tudo direitinho. Eu vendi uma churrascaria para você e eu tenho vários boletos para pagar. Quem vai ser responsável agora por esse pagamento? Eu ou você? Vamos lá. Ó, o Luiz, isso, desde que contabilizados, precisa estar contabilizado. Então vamos lá. O Luiz vai vender a churrascaria pro seu Lúcio. O Luiz vai vender a churrascaria. Ó, imagina a churrascaria. Eita.
Meu sonho, um dia ainda eu vou ter uma churrascaria. Eu acho bonito ver todo mundo comendo, aquela cena, eu acho bonito. Tem um prazer ver todo mundo comendo, feliz, é bonito aquilo ali. Vamos comer, tudo. Aí o pessoal fala, rapaz, esse cara é exagerado, não é porque eu acho bonito todo mundo feliz, tá entendendo? Então vamos lá. Aí eu tinha churrascaria, só que eu tinha vários boletos, várias dívidas. Eu estava devendo. Essas dívidas foram contabilizadas e eu vendi a churrascaria para o seu Lúcio. A pergunta é, quem será responsável pelo pagamento dos débitos contabilizados? Ou seja, os débitos que o Luiz fez e agora a churrascaria está com o seu Lúcio. Quem será responsável pelo pagamento? O Luiz, o seu Lúcio ou os dois? Primeira coisa, se ele comprou, primeira coisa, ele vai ter o bônus e o ônus. Primeira coisa que a gente entende, quem será responsável? O seu Lúcio. Mas o Luiz também vai ser responsável. Esse é o ponto. Eu vou ser responsável ainda durante um ano. Esse é o ponto. Então, pelos débitos que já foram contabilizados. Então, veja, eu vendi para você. Vamos supor que tinha 10 boletos vencidos. Certo? Vendi para o senhor. Você vai ser responsável, mas eu ainda vou ser responsável por esses boletos. Não, solidariamente. Só que só durante um ano. Entenda, você vai ser responsável, mas ainda eu posso ser cobrado durante um ano. Ou seja, o credor pode cobrar do seu Lúcio ou pode cobrar do Luiz, só que só pode cobrar do Luiz durante um ano. O ponto é, a partir de quando conta esse um ano? É isso que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Ó. Quem será responsável pelos pagamentos dos débitos? Lúcio e Luiz. Aí você bota, ó. Solidariamente. Só que o Luiz, ó, observação. O Luiz só vai dever durante um ano. Então veja. Esse um ano conta a partir de que momento? Eu utilizei esse termo aqui para poder facilitar a explicação. Ó. Boleto vencido, não está assim na lei, tá? Mas para facilitar. Boleto vai vencer. Veja. Vamos supor que eu vendi hoje para o seu Lúcio a churrascaria. Foi feito todas as formalidades, beleza. Nós estamos no mês de junho. Quando o seu Lúcio comprou, tinha 6 boletos que venceram em abril. Ou seja, o boleto já está vencido. Então, um ano conta a partir de que momento? Da publicação do trespasse. Da publicação do contrato de trespasse. Por isso a importância da publicação. Então, um ano, então se a gente publicou agora em junho, a partir de junho, durante um ano, ainda pode cobrar aquele boleto de abril do Luiz. Mas pode cobrar do seu Lúcio também. Mas do Luiz só pode cobrar durante um ano. Agora eu vendi a churrascaria para o seu Lúcio. Quando o seu Lúcio recebeu, tinha boletos que vão vencer em novembro. Então um ano conta a partir de que momento? De novembro. Do vencimento. Então, ó. Oi? E isso. Só que do Luiz só pode cobrar durante quanto tempo? Um ano. Isso. Do Luiz. Pode. Só que o seu Lúcio agora fez novas dívidas. Não é... Isso, entenda. Na minha gestão, quando eu lhe entreguei, eu uso o termo boleto, mas qualquer dívida. Quando eu entreguei para o senhor, eu deixei 10 dívidas. Essas 10 venceram em abril.
Venceram em abril. Quando eu lhe entreguei, elas já estavam vencidas. Então eu, Luiz, posso ser cobrado ainda durante um ano. A partir de que momento vai contar esse um ano? Da publicação do trespasse. Agora, se o boleto ainda vai vencer, o ano conta a partir de que momento? Do vencimento da dívida, do vencimento do boleto. Se tiver os dois, usa os dois. Um ano a partir da publicação, um ano a partir do vencimento. Aí você vai ver o que venceu e o que ainda vai vencer. Na minha gestão. Na minha gestão. Agora, já entreguei para o senhor. O senhor começou a fazer dívida, aí é só sua. Beleza? E isso são as que foram feitas na minha gestão. Então, boleto vai vencer. Um ano conta do vencimento do boleto. Bora ver aqui uma questão para a gente colocar isso aí. A gente bota justamente aquilo que você me perguntou. Luiz, se tiver os dois, vamos ver agora. Mostrar aqui, ó, questão extra, vou fazer um quadro aqui com vocês, ó. Peraí. Ó, massa essa questão aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, vamos fazer juntos aqui essa questão, ó. FGV foi de um concurso, ó. Olha aí, ó. Vamos juntos aqui, ó. No dia, presta atenção, no dia 9 de setembro de 2021, o empresário individual Ramsés Borba alienou para Silves Modas o estabelecimento empresarial situado em Itacoatiara, sendo o contrato referente ao negócio jurídico arquivado da Junta Comercial do Estado do Amazonas no dia 11 de setembro de 2021 e publicado na imprensa oficial no dia 30 de setembro do mesmo ano. Então foi publicado dia 30 de setembro de 2021. Dentre os credores do alienante, cujos créditos estão regularmente contabilizados, olha aí, destacam-se Fiação Anori e Cooperativa do Vale dos Solimões. O crédito da Fiação Anori, em face de Ramsés Borba, no valor de R$ 15.500, já estava vencido na data da alienação. Ou seja, já estava, o boleto já estava vencido. Então, esse crédito, um ano, conta a partir de que momento? Da publicação, daquela publicação. E o crédito da cooperativa Vale dos Solimões terá vencimento no dia 31 de agosto. Ou seja, em relação a esse, um ano conta a partir de que momento? 31 de agosto. Considerando a solidariedade legal entre o adquirente do estabelecimento e o alienante em relação aos débitos anteriores à transferência, assinale a afirmativa correta. Olha aí. Como é que a gente mata essa questão? Primeira coisa, qual é o prazo? O prazo vai ser de um ano. Foi, um ano conta a partir de que momento? Mas a publicação foi em que momento? Posterior. Então, um ano conta a partir de que momento? Pronto. E o outro que ainda vai vencer, um ano conta a partir do vencimento. Olha aí, a letra A fala aí, ó. 6 meses. É 6 meses o prazo? Não. A letra B fala 6 meses. É 6 meses o prazo? Não. A letra C fala 1 ano e fala 6 meses. 6 meses o prazo? Não. Olha a letra D. Ramsés Borba permanece responsável pelo pagamento
perante fiação Anori pelo prazo de 1 ano, a contar de 30 de setembro, que é a data da publicação. E também pelo prazo de 1 ano, a contar de 31 de agosto, porque ainda vai vencer perante a Cooperativa Vale do Solimões. Pronto, é só isso. 1 ano da publicação se já venceu. 1 ano do vencimento se vai vencer. Pronto. Vamos lá. Se não pagar. Vamos lá. Quem adquiriu vai ser responsável. Quem adquiriu vai ser responsável. Pode cobrar de um ou de outro. Do que vendeu, pode cobrar durante quanto tempo? 1 ano. Se não pagar, são várias possibilidades. Pode executar, pode desconsideração da personalidade jurídica que a gente estudou para atacar o patrimônio da pessoa física, pode executar e na execução ter penhora. Então são várias possibilidades, tá bom? Vamos lá. Quem adquiriu vai ser responsável pelo bônus e pelo ônus. Se ele adquiriu e ainda vai vencer, o pagamento e ele não pagou, levando em consideração os requisitos da desconsideração, cabe desconsideração da personalidade jurídica. Mas é aquela coisa, é uma solidariedade, pode cobrar de um ou de outro. O que eu quero que você entenda é, quem vendeu não está livre da dívida. Quem vendeu é responsável ainda pela dívida. Durante quanto tempo? 1 ano. Se quando vendeu a dívida já estava vencida, 1 ano conta a partir de que momento? Da publicação. Se quando vendeu a dívida ainda vai vencer, foi você que fez a dívida, você vai ser responsável durante 1 ano. E quem comprou, tchau. Passou 1 ano, a responsabilidade vai ser só dele. E naquele 1 ano ele também pode ser cobrado, mas passou 1 ano, a responsabilidade vai ser só dele. Não, você não pode mais cobrar de quem fez a dívida. Como assim? Pagar e depois... Entenda, veja. A solidariedade pode cobrar de um ou de outro. Quem for cobrado vai ter que pagar. Quem for cobrado vai ter que pagar. Esse que pagou se vira com o outro. Aí tem que ver como é que está o contrato. Mas quem for cobrado vai ter que pagar. Por quê? Porque existe a solidariedade. Eu quero que você entenda que quando você compra uma empresa, você compra o bônus, porque você vai ter lucro. Mas você compra também o quê? O ônus. Aqui eu estou falando de dívida, mas vamos supor que tem créditos a receber. Quem é que vai receber os créditos? Você que comprou. O problema é que a gente fica com aquela coisa, não, se eu comprei, eu não vou ser responsável pelas dívidas anteriores, eu vou ser. Você entra, é um negócio, é diferente aqui, tá bom? Beleza? Bora fazer mais uma questão. Agora da apostila, bote aí na apostila. É assim que a prova cobra. Questão 42, bote aí. Vamos lá. As sociedades empresárias. Questão 42. 228, questão 42. Vamos lá. As sociedades empresárias Y e J celebraram o contrato tendo por objeto a alienação do estabelecimento da primeira, situado em Antônio Dias. Na data da assinatura do contrato, dentre outros débitos regularmente contabilizados, constava uma nota promissória vencida havia 3 meses. Ou seja, quando vendeu, o boleto já estava vencido. Aí eles botam isso aqui querendo enganar vocês, ó. O contrato não tem
nenhuma cláusula quanto à existência da solidariedade entre as partes. Não tem no contrato, mas a lei diz o quê? Que tem que ter a solidariedade. Sabendo-se que em 15/10/2018 houve publicação do contrato na imprensa oficial e tomando por base comparativo o dia 15/1/2020. Ora, se a publicação foi 15/10/2018 e o boleto já estava vencido, um ano conta a partir de que momento? 15/10/2018. Então ele vai ser responsável pelo pagamento até quando? 15/10/2019. Levando em consideração 15/1/2020, ainda pode cobrar? Pode cobrar ainda? Pode não, porque já passou o prazo. Então a resposta vai ser letra D. Não responderá pelo débito vencido com o adquirente diante do decurso de mais de um ano da publicação do contrato na imprensa oficial. Veja que a questão fala que o débito já estava vencido. Então um ano vai contar a partir de que momento? Da publicação. Deu para pegar isso aí, gente? Beleza? Então você vê, ó, como é importante esse negócio de boleto vencido, o boleto vai vencer. Olha aqui, ó. Se você for direto para a letra da lei, olha como a letra da lei trata esse assunto, ó. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo, solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Então você vê, depois que você entende, quando você vai ler, fica bem mais fácil entender, você visualiza tudo, tá bom? Vamos lá, seu Lúcio, se eu vender a churrascaria para você, você vai querer que eu monte outra do lado da que eu vendi no outro dia? Lógico que não. Então, se eu vendi uma padaria para você, você vai querer que eu bote a padaria no outro dia, na mesma rua? Não. Então, geralmente, o que as pessoas fazem no contrato de 3 passos? As pessoas colocam a cláusula de não concorrência. Então, eu vendo a churrascaria para o seu Lúcio fala, ó Luiz, eu vou comprar a churrascaria, mas no nosso contrato, você não pode fazer concorrência direta comigo durante 10 anos. Não tem problema nenhum, pode fazer. Eu posso botar a churrascaria em outro canto, mas diretamente ali não. O ponto é, quando não se coloca essa cláusula de não concorrência. Quando não tem a cláusula de não concorrência, automaticamente eu não posso fazer concorrência durante 5 anos. Então, se não tiver no contrato a cláusula de não concorrência, eu não posso fazer concorrência durante 5 anos. Ah, Luiz, mas no nosso contrato a gente pode botar a cláusula de não concorrência menor do que 5 anos? Pode, mas a pessoa vai ser muito leviana, né? Botar, não pode fazer concorrência durante 2 anos. Deu nem tempo de tirar o lucro, mas pode. Agora, se não colocar no contrato, qual vai ser o prazo de não concorrência? 5 anos. 5 anos. Bora ver aqui 2 questões? Coloque aí na questão 40. Podemos? Diz assim, ó. FGV, OAB. Lavanderias Roupa Limpa. Eu acho engraçado, é a criatividade do examinador da 40. Lavanderias Roupa Limpa. Ora, mas rapaz, era igual o que eu falei para vocês. Lá perto de casa tinha um frigorífico carnes. Temos carnes, né, rapaz? Alienou um de seus estabelecimentos comerciais. Uma lavanderia no bairro do Jacintinho, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário individual. O contrato de trespasse foi omisso quanto à possibilidade de restabelecimento da roupa limpa, bem como nada dispôs a respeito da responsabilidade de Caio da Silva por débitos anteriores. Então vamos lá. Letra A. O contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro da junta comercial ou publicação.
Precisa de registro da junta comercial, precisa da publicação. B. Caio da Silva não responderá por qualquer débito anterior à transferência. Não responderá, gente. C. Na omissão do contrato de trespasse, Roupa Limpa poderá se restabelecer no bairro do Jacentil e fazer concorrência a Caio da Silva. Se tiver omisso, não pode durante 5. D. Não haver autorização expressa, Roupa Limpa não poderá fazer concorrência a Caio da Silva nos 5 anos subsequentes à transferência. Essa aí, D de Deus. 41. Vamos lá. O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário, mediante os termos de um contrato escrito, averbada à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, fez o registro da junta comercial, publicado na imprensa oficial, fez a publicação na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. Em relação à alienação do estabelecimento, sua eficácia depende da quitação prévia dos créditos trabalhistas, nós falamos isso, gente, do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Essa aí? Essa aí, bem de bom. Vamos lá. Pegou isso, Lúcio? Deu para pegar aí? Bem de bom. Ó, SAD, se eu tenho uma empresa que faz drinks, eu tenho uma empresa que faz drinks, presta atenção. Essa empresa, eu tenho 100 casamentos agendados para o ano de 2025 ainda. 100 casamentos, um exemplo. Aí eu vendi essa empresa para o SAD. Quem é que vai ser responsável agora por realizar esses casamentos? Você. A empresa agora está com você. Você vai ser responsável pelos serviços. O ponto é, vamos supor que desses 100 contratos, 10 exigiram a presença do Luiz, porque tem um coquetel exclusivo, tem uma apresentação exclusiva. Esses 10 eu tenho que cumprir. Por quê? Porque no contrato tinha que ter a minha presença. É o que a gente chama de obrigação infungível. Porque ela não pode ser substituída, tem que ser eu. Então, se tiver 10 contratos que eles pagaram por minha presença, para ter minha presença, eu é que tenho que ir. Os outros o SAD faz. Outro ponto importante, que esse aqui é o mais engraçado. Vamos ver aqui esse artigo aqui, ó. Eu desenvolvi uma forma de explicar esse artigo utilizando uma quitanda e o caderno do fiado. Presta atenção. Quando a gente lê aqui, ó, vamos ler aqui, ó. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência. Mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar o cedente. Bora utilizar o caderno do fiado, da quitanda? Vamos lá. Eu tenho uma quitandazinha. Eu tenho o caderno de fiado. Se seu Lúcio comprar a quitanda, quem é que vai receber agora aqueles valores do caderno de fiado? O seu Lúcio, eu vou entregar o caderno para ele. Só que tinha 3 pessoas que estavam devendo e não sabia disso. Luiz, eu fiz o Pix aí para você, tá paga aquela dívida. Precisa elas pagarem de novo para o seu Lúcio? Não precisa. Eu me viro com ele. Porque eles pagaram para mim de boa fé, eles não sabiam que eu tinha vendido. Então, eu é que tenho que me virar com o seu Lúcio e passar o dinheiro para ele. Não precisa eles pagarem novamente para ele. É isso. Aqui esse artigo é isso. É só isso. Mas vê que como a gente visualiza o caderno de fiado, fica mais fácil. Eu queria que vocês respondessem agora a B ou do consentimento deste, ou tácito em 30 dias. A gente falou, tá aqui, ó. Até falei que a prova pode cobrar 60, a prova pode cobrar 45, tá aqui, ó.
Falei. Olha aí. Eu falei, tinha falado. Até disse, ó, a prova pode cobrar só expresso. Pode cobrar 60 dias. Tá aqui, ó. Artigo 1145. Viu? Eu queria que vocês fizessem agora a questão 43. Na configuração aí saiu um pouquinho, mas dá para responder. Façam aí a 43, por favor. E aí, pessoal? É a letra E, mas por que que a letra D tá errada? Ficou em dúvida D e E, né, vocês? Mas por que que a D tá errada? Só tem um negocinho que tá errado da D. A E vocês acabaram de ver, certeza que a letra E. Mas por que que a letra D tá errada? Não, é outra coisa. Só é um nomezinho que tá errado. Não. Veja, aqui fala assim, ó. Para que tenha validade, produz efeitos entre as partes. Não é entre as partes. Em relação a terceiros. É só isso. É o único erro da letra D. É só esse. Não é em relação às partes. É em relação a terceiros. Tá aqui, ó. Artigo 1144, ó. Quanto a terceiros. Entre as partes, não, em relação aos terceiros. A letra E? A letra E é a letra da lei do artigo 1149. É o que eu acabei de falar do caderno da quitanda, do fiado. Olha aí, ó. Ó. A seção. Isso. É o 1149. Isso. Isso, não tem. Aí ele não precisa pagar novamente. Eles se viram entre eles, mesmo eles sabendo. É porque ela traz mesmo a letra da lei, entendeu? Mas não tem problema, mesmo avisando, se pagando, foi de boa fé, não precisa pagar novamente. Entre eles se viram. Pessoal, espero que tenham gostado da aula, tá? Acho que uma ou duas questões nós matamos hoje já de empresarial, viu? Aí, próxima aula a gente continua, tá? Bom final de semana, descansem. Também tem que descansar, não é só estudar, é importante. Segunda, a luta começa novamente, tá?